E agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda haverá 3 reis na Pérsia, e o quarto acumulará mais riquezas que todos, e fortificando-se com suas riquezas, despertará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará conforme sua vontade. Mas quando ele estiver erguido, seu reino será quebrantado, e repartido nos 4 ventos do céu, porém não a seus descendentes, nem conforme seu domínio com que ele reinou, porque seu reino será arrancado, e será para outros fora destes. E o rei do sul se fortalecerá, mas um de seus príncipes se fortalecerá mais que ele, e reinará, e seu domínio será um grande domínio. Mas ao fim de alguns anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer os acordos. Porém ela não poderá reter a força de seu poder, por isso nem ele, nem seu poder persistirá, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e ao que a fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo de suas raízes um se levantará em seu lugar, e virá com exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e agirá contra eles, e prevalecerá. E até seus deuses com seus príncipes, com seus vasos preciosos de prata e de ouro, levará cativos ao Egito, e por alguns anos ele deixará de atacar o rei do norte, o qual virá ao rei do sul, e voltará para sua terra. Porém os filhos dele se agitarão para a guerra, e ajuntarão uma multidão de grandes exércitos, e certamente avançará, inundará, e passará, e quando voltar, se agitará em guerra até sua fortaleza. Então o rei do sul se enfurecerá, e sairá, e lutará contra ele, o rei do norte, e mobiliza uma grande multidão, porém toda aquela multidão será entregue em sua mão. Quando for perdida aquela multidão, seu coração se exaltará, e ainda que derrube muitos milhares, contudo não prevalecerá. E o rei do norte voltará, e porá em campo uma multidão maior que a primeira, e a fim do tempo de alguns anos avançará com grande exército e com muitos suprimentos. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e filhos dos violentos de teu povo se levantarão para confirmar a visão, e cairão. Então o rei do norte virá, e levantará cerco, e tomará a cidade forte, e os poderes do sul não poderão subsistir, nem os melhores de seu povo, nem haverá força que possa subsistir. E o que virá contra ele fará sua própria vontade, e não haverá quem possa subsistir diante dele. Ele estará na terra gloriosa, e o poder de destruir estará em sua mão. Ele decidirá vir com o poder de todo o seu reino, e os corretos com ele, e assim fará, e lhe dará uma filha de mulheres para destruir o reino, mas ela não terá sucesso, nem será para proveito dele. Depois virará seu rosto para as terras costeiras, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar sua humilhação por ele, e ainda fará tornar sobre ele sua humilhação. Então virará seu rosto para as fortalezas de sua terra, mas tropeçará e cairá, e não será mais achado. E em seu lugar se levantará um que fará passar um cobrador de impostos para a glória real, mas em poucos dias será quebrantado, não por causa de ira nem de batalha. Depois se levantará em seu lugar um ser desprezível, ao qual não darão a honra real, mas virá durante a quietude, e tomará o reino por meio de enganos. E exércitos em grande volume serão repelidos diante dele, e serão quebrantados, assim como também o príncipe do pacto. E depois que fizerem acordos com ele, ele usará engano, e subirá, será fortalecido mesmo com pouca gente. Quando houver tranquilidade nas mais prósperas regiões da província, ele virá e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Ele repartirá presa, despojos e riquezas entre seus, e voltará seus pensamentos contra as fortalezas, porém somente por um tempo, e despertará sua força e sua coragem contra o rei do sul, com grande exército. E o rei do sul se agitará para a guerra com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque tramarão planos contra ele. Até os que comerem de sua comida o destruirão, e seu exército será repelido, e muitos cairão mortos. E o coração destes 2 reis será para fazer mal, e em uma mesma mesa falarão mentiras, mas isto não terá sucesso, pois ainda haverá o fim no tempo determinado. E voltará para sua terra com grande riqueza, e seu coração será contra o pacto santo, e ele fará o que decidir, e voltará à sua terra. A certo tempo voltará a vir ao sul, mas a última vinda não será como a primeira. Porque navios de Quitim virão contra ele, de modo que ele se entristecerá, voltará, e se indignará contra o pacto santo, e ele fará o que decidir, pois quando voltar, ele dará atenção aos que tiverem abandonado o pacto santo. E tropas virão da parte dele, e profanarão o santuário e a fortaleza, tirarão o contínuo sacrifício, e porão uma abominação assoladora. E com lisonjas ele perverterá os violadores do pacto, mas o povo que conhece a seu Deus com força resistirá. E os entendidos do povo ensinarão a muitos, porém cairão à espada e a fogo, por meio de cativeiro e de despojo, por muitos dias. E quando eles caírem, serão ajudados por um pequeno socorro, contudo muitos se aliarão a eles através de enganos. E alguns dos sábios cairão para serem refinados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque isto ainda será para o tempo determinado. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, pois a sua semente reside nele, e não pode praticar o pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são reconhecíveis os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, e não ama o seu irmão, não é de Deus, pois esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros.
Não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos surpreendeis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, pois amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna habitando nele. Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Se alguém tiver bens do mundo, e vir o seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele, como pode o amor de Deus estar nele? Filhinhos, amemos não de palavra, nem de língua, mas sim com ação e verdade. E nisto saberemos que somos da verdade, e teremos segurança no nosso coração diante dele. Pois, se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração, e conhece tudo. Amados, se nosso coração não condena, temos confiança diante de Deus, e qualquer coisa que pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como ele nos mandou. E a pessoa que guarda os seus mandamentos está nele, e ele nela. E nisto sabemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos deu. O homem que age com teimosia, mesmo depois de muitas repreensões, será tão destruído que não terá mais cura.